abandonou tudo. Ele era um grande comerciante. E ela, quando estava aperreada, né, em Piacenza, o convento cheio de órfãos, elas pegavam os órfãos nas ruas e levavam para o convento para cuidar, porque naquele tempo tinha epidemia do cólera. Ultimamente nós tivemos a epidemia do Covid, né? Que matou muita gente. Naquele tempo que a Itália, Madre Rosa da Itália, não tinha muitos hospitais nem clínicas, a questão sanitária era difícil. Em 1800 e tanto, tiveram a epidemia do cólera, que matou muita gente. E muitas crianças perambulavam pela rua, porque ninguém queria aceitar com medo do contágio. Se soubesse que aquela criança, o pai dela morreu de cólera, ninguém queria aceitar na sua casa. Alguns filhos abandonavam os pais em casa, contagiados de cólera, porque com medo de morrer também. Então as irmãs iam cuidar. Madre Rosa e as irmãs iam cuidar dos coléricos em suas casas. E muitas irmãs morreram também por isso. E recolhiam as crianças órfãs e levavam para o convento para cuidar das crianças órfãs, principalmente das meninas, né? E quando estava sem comida para dar para as meninas, porque ela fazia como irmã Dulce, ela não importava se tinha comida ou não, ela levava, as crianças precisavam, ela levava, confiando na providência. Então, ela escrevia para o pai: pai, me manda uma ajuda. Entende? Francisco XIV, o pai de Madre Rosa, muitas vezes ajudou Madre Rosa nas obras de caridade. E as pessoas amigas, né, os doadores, muitas pessoas que ajudavam na missão de Madre Rosa, quando ela estava trabalhando com as irmãs da Itália, depois foram esse grupo que se tornou o Movimento da Esperança. Sabia disso? Pessoas que ajudavam Madre Rosa a cuidar dos órfãos, pessoas que tinham mais recursos e que chegavam lá com doações, se tornaram os amigos de Madre Rosa. A Madre Rosa faleceu e eles continuaram ajudando as irmãs. Onde a gente vai, tem pessoas que nos ajudam, que sentem felizes com a presença das irmãs, que se sentem atraídos pela espiritualidade, que rezam com a gente, que trabalham com a gente. E esse grupo, desde o tempo de Madre Rosa, já existia. Que são chamados por Deus a nos ajudar nessa missão, né? Que foi iniciada por Madre Rosa na igreja. São vocês, o Movimento da Esperança. Hoje com a gente. Continuando. Antes já tinham pessoas que faziam isso. Hoje vocês estão aqui com a gente. Quando tem um chá beneficente aqui com as irmãs, vocês estão aqui, né? Quando precisa visitar os doentes, as irmãs incentivam, falam quem está precisando, vocês também estão lá. Então é um pouco isso. No tempo de Madre Rosa já tinha essas pessoas. Só que hoje está organizado na igreja e tem um nome de Movimento da Esperança. Certo? Irmã, eu estou dizendo aqui para ele que na verificação, que teve um show à noite no dia que teve representando todas as dioceses dos países. Então foi um bisneto dela, que era jornalista, e subiu lá em cima, aí falando, italiana é nona, disse, minha nona era santa, que a mãe falava para ele, a avó. O bisneto de Madre Rosa estava vivo no ano 2000, quando Madre Rosa foi proclamada por João Paulo II como beata. A beata quer dizer já santa. Bem-aventurada, Ana Rosa Gattuso teve a celebração no Vaticano e o Papa João Paulo II beatificou 5 santos, entre eles Madre Rosa, no dia 9 de abril de 2000. E a irmã Francisca está dizendo que nessa ocasião tinha um bisneto, era bisneto? Um bisneto de Madre Rosa ainda vivo, que chegou lá e deu um testemunho, dizendo que sua avó sempre foi santa, porque sua família toda testemunhava a santidade que ela tinha vivido em vida, na sua vida de caridade, na sua bondade com as pessoas e no seu amor a Jesus. Certo? No dia 9 de abril de 2000, a gente tem foto, né? Foram pessoas de vários países para Roma. Foram gente aqui do Rio, inclusive do Nordeste foram pessoas do movimento, irmãs,
foram para Roma, para a nossa casa geral. A gente tem uma casa grande lá em Roma, onde a gente, quando vai fazer cursos na Itália, não é? A gente fica lá. E em 2000 foram representando todos os países para essa celebração do Vaticano da beatificação do Padre Rosa. Aí na Praça São Pedro, imenso, você vê na televisão, né? No Vaticano, cheia assim, de gente, o Papa lá adiante. E no meio daquela multidão imensa, tinha um grande número de pessoas com o lenço verde. Né? Muitos italianos e diversos países que foram para a Itália para a beatificação do Padre Rosa. Quem era aquele povo? Movimento da Esperança. Então hoje tem as fotos por aí na internet. Cheio de gente com lenço verde. Era o Movimento da Esperança presente lá na Praça São Pedro, na missa da beatificação da nossa fundadora, Ana Rosa Gattuso. E o Movimento da Esperança hoje está presente em 11 países. 11 países tem o Movimento da Esperança, viu? Olha, tem Bolívia, Peru. Passei 2 anos no Peru, lá tem muitos grupos do movimento. Bolívia, Peru, Argentina, Chile, México, Itália tem bastante, Filipinas, África, onde as irmãs estão, e em alguns lugares também que as irmãs não estão. Estados Unidos também. Estados Unidos, todos esses lugares têm Movimento da Esperança. A senhora é de que lugar, irmã? Eu sou cearense, mas já andei um bocado. Eu tenho sangue diferente. É, né? Então, minha gente, essa santidade, a santidade atrai santidade. A santidade, ele faz com que o perfume da santidade, da espiritualidade, que é coisa de Deus, se expanda. Na Bíblia tem dizendo assim, se for de Deus, continua, se não for, acaba. Quando o povo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, começaram os discípulos a pregar que Jesus tinha ressuscitado. Aí os judeus ficaram com raiva, querendo matar Pedro, Tiago, João. Aí um dos Gamaliel, né, disse assim ao sinédrio lá dos judeus, tenham cuidado, porque se esse movimento que estão pregando que Jesus ressuscitou for coisa de Deus, vocês vão lutar contra o próprio Deus. Se não for, esse movimento acaba. Se não for de Deus, ele acaba com o tempo. Mas se for de Deus, ninguém. Entende? Então esse movimento da esperança está no mundo, muitos países. Por quê? Porque é de Deus. Madre Rosa dizia, a obra não é minha, a obra é de Deus. Nós somos só instrumentos. Né? Contemplativa, né? É muito. Contemplativa. Contemplativo. Então, o vai terminar vendo só mais algumas frases. Vocês viram várias frases de Madre Rosa aí. Vários ensinamentos.